Então, pessoal, você vai na pasta, né, onde tem vários Excel no mesmo padrão e você pode abrir uma planilha nova, né, sem precisar abrir nenhum tipo de arquivo. Depois você vai em dados, certo? E de dados você clica ali em obter dados do arquivo e da pasta, certo? Aí você vai para a pasta onde estão os arquivos. Ele não vai aparecer os arquivos porque ele já pressupõe que os arquivos estejam lá, não precisa listar. Se tiver um outro arquivo diferente, ele vai dar erro porque ele vai tentar puxar também. Então tem que ser os arquivos no mesmo padrão, né, e salvo no mesmo formato do Excel. Não pode, se for dois tipos de formatos de Excel, né, o Excel 2007, o Excel mais antigo, ele vai dar erro também. Então tem que estar no mesmo padrão. Pode até a pessoa trabalhar, mas ele tem que ter um conhecimento aqui para ele fazer de uma forma como vocês vão ver que fácil, é dessa forma. Combinar e transformar é o que a gente vai trabalhar normalmente, certo? Se você botar transformar somente, ele não vai aparecer como você vai ver aí agora, ó, que ele já vai aparecer os dados. Eu só preciso remover ali a coluna onde mostra o caminho dos arquivos, que não me interessa, mas ele já aparece os dados para já começar a trabalhar, certo? Eu vou escolher um padrão aí, boto a planilha 1, mas eu poderia ir ali, por exemplo, escolher um outro arquivo como exemplo, mas como são iguais, eu vou escolher a planilha 1 mesmo e ele vai botar o mesmo padrão para todos, certo? Então quando ele abre no combinar e transformar, ele vai aparecer dessa forma aí, pessoal. Já os dados, percebam, ele já aparecem os dados da própria planilha mesmo, né? Isso já facilita, aí ele já aparece. Eu só removo essa coluna aí e se eu botar transformar direto, ele vai aparecer dessa forma aí. Então nesse caso eu teria que clicar, dar 2 cliques ali onde eu mostrei. Vou voltar aqui rapidinho. Se clicar só em transformar, como eu cliquei em combinar e transformar, ele já aparece os dados. Uma coisa interessante é assim, ó, pessoal, eu posso já ir selecionando as colunas na ordem que eu quero deixar a planilha, né? As colunas que eu não quero, eu deixo, né? Eu estou pegando de exemplo. Aí eu vou selecionando na ordem em que eu quero. Olha que legal, né? Vou fazendo toda a seleção, vou e volto para deixar na ordem que eu quero. E depois eu vou pegar só alguns exemplos aí. Não vou pegar todas as planilhas ou todas as colunas, mas vou pegar as colunas e aí eu quero idade antes de sexo, aí eu clico em idade, depois eu clico em sexo, e por aí eu vou até eu chegar na ordem. Por isso que eu estou indo e voltando, ó. Vocês vão entender quando eu der o comando. Eu vou escolher só alguns aqui para você ter noção mais ou menos do que eu estou querendo fazer, e depois eu clico o botão direito ali na parte da coluna mesmo e remover outros. Então ele vai remover todas as colunas que eu não selecionei e pôr na ordem em que eu fui clicando, né? Aí vocês agora conseguiram observar o que eu falei. A primeira coisa que a gente vai ver aqui é a questão esse tipo aí, ó, eu acho bom que você tire, porque se as outras planilhas não estiverem padronizadas certinho, ele vai dar problema na hora de puxar um dado que ele pular para outra planilha. Se estiver organizado, você pode deixar, porque ele já detecta, mas se não, ele vai dar uma conversa. Se der data erro, sempre dá converte data erro, essa questão do tipo aí, você pode tirar que ele não vai dar erro, certo? E aí agora a gente vai fazer aqui a questão da idade, né? Eu posso analisar ali, eu boto datas, analisar e boto agora idade, depois eu boto total de anos, vocês vão ver aí, e depois eu vou para tiro de decimal e boto inteiro, ele vai. E eu posso fazer isso, por exemplo, calcular a quantidade de meses de parcela paga, é o que eu vou fazer também aí, só que nesse caso eu transformo em dias e depois de dias eu divido para 30 dias e aí eu vou encontrar a quantidade de meses e depois você pode abater com o tempo. É só para você poder, se tiver uma planilha e você quiser atualizar de uma forma rápida, você pode fazer como essa maciça mesmo de janeiro de 2022. Então eu já fiz uma atualização só para a pessoa pôr mais ou menos como é que estariam os dados se ela tivesse distraída exatamente nesse mês, né? Então vocês vão ver aí agora, por exemplo, aí nesse caso aí eu estou dividindo, estou calculando em dias e depois dividindo. Você vê como a divisão no Power Query ele é muito mais simples quando você aprende a fazer no Power Query do que você fazer uma fórmula no Excel,
né? Embora ele às vezes não tenha tanta amplitude quanto você fazer uma fórmula que você dá para fazer bastante coisa no Excel, mas ele de certa forma ele tem uma coisa mais prática que você faz muito mais coisas sem precisar aprender nenhum tipo de código, né? Como vocês estão vendo aí, tudo manuseando através do Power Query. Depois eu vou carregar. Agora só que eu estou falando aí de uma pasta que tem 49 arquivos, onde cada um tem 1 milhão, pessoal. Então o que acontece? Você não pode botar para carregar tudo, né? Você vai depois, no finalzinho, você vai perceber, né, que aí você vai perceber que eu vou ter que colocar remover, né? Primeiro eu vou manter 1 milhão de planilhas, aí ele só vai carregar 1 milhão, e depois neste caso você está vendo eu fazendo um cálculo de diminuir muito bem rapidinho, né? Diminuindo uma coluna com a outra. Ele é bem simples também. Então basta você voltar no vídeo aí direitinho, né? Eu vou botando os títulos para você acompanhar direitinho o que eu estou fazendo, mas você vê que ele é intuitivo, né? Agora eu vou diminuir uma planilha com a outra e fazendo uma simulação, uma suposição de quanto é que seria, né, tantos meses, menos tantos meses, quanto é que sobraria. É só uma simulação aí, é só efeito didático mesmo, porque ele na lógica eu não fiz nenhum tipo de cálculo que seja, eu somei na verdade quantidade de meses que rolou com a quantidade de meses que já tinha. Na verdade não chegou nenhum dado que seja interessante, que seja na verdade aí se eu quiser fazer qualquer tipo de filtro, filtrar um banco de empréstimo, filtrar um correntista, eu vou na coluna exata e boto o filtro igual o filtro que eu faço no Excel, e depois ele só vai filtrar ali de acordo com o padrão que eu coloquei, certo? Isso aí, você vê que ele é bem simples, né? Mas eu vou colocar todos porque eu quero que ele liste para te mostrar exatamente aqui. Essa é a parte final que você tem que ter. Como vai passar 40 e poucos milhões de dados, você tem que botar manter 1 milhão. Então ele só vai ler os primeiros 1 milhão e vai criar uma planilha, porque se eu botar mais do que 1 milhão, ele vai dar erro, pessoal. Ele não vai carregar, o Excel só carrega até 1 milhão e 45 mil. Né? Então, o que acontece aí também? Eu posso, e para botar o restante dos dados, Roberto, se ele passar de 1 milhão, eu vou duplicar, e aí eu acrescento, antes de manter 1 milhão, eu acrescento remover 1 milhão, porque ele vai pular 1 milhão que eu já li na planilha anterior, e aí ele vai depois manter mais 1 milhão, certo? Então eu pulo 1 milhão e 1 milhão. Aí se eu quiser, eu duplico novamente, volto a remover 2 milhões e manter 1 milhão, e aí ele vai já para o terceiro 1 milhão e assim sucessivamente, certo? Se você for duplicar em questão de milhão, eu recomendo que você faça no máximo 5, senão o computador vai carregar muito, né? E você pode ou fazer de 1 em 1 ou de 5 em 5, conforme você preferir. Se o computador for muito bom, você pode fazer de 10 em 10, né? Eu fiz aí 3 duplicações, né? Vou ler 3 milhões, por exemplo, mas aí agora eu boto carregar porque aí eu posso carregar somente com anexo. Porque eu vou escolher a que eu carrego no momento e depois eu posso escolher se eu botar uma quantidade enorme, por exemplo, de duplicação. Eu não preciso carregar todas de uma vez, né? Eu vou carregando à medida que ele vai preenchendo. Eu vou salvando e depois eu vou carregando o resto. Como eu vou fazer? Carregar para tabela. Mais na frente eu vou mostrar o terceiro exemplo que eu botei, que é o carregar para como anexo somente, só que o modelo de dados. Isso é o que a gente vai ver no próximo vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a poder juntar várias tabelas que você tem aí no mesmo padrão de uma forma rápida, né, utilizando somente um arquivo do Excel. Beleza? Se você gostou do vídeo, compartilhe, dê um joinha aí, pessoal, que é pra gente divulgar esse conteúdo que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente.